Olá, sejam muito bem-vindos. Iniciando o nosso módulo 3, sinalização de trânsito, página 51 do nosso material didático. E aí, traz para nós a destinação da sinalização de trânsito, né? Então, primeiramente, nós temos aí, que é um conjunto de processos de comunicação visual e sonora, que regulamenta, adverte e indica o uso da via, destinado a orientar condutores e pedestres. Nós teremos também a classificação dessa sinalização, onde começa aí verticais, sendo elas placas, horizontais, marcas viárias, dispositivos auxiliares. Nós temos como exemplo barreiras, luminosos, semáforos, sinais sonoros, apitos. E os gestuais são aqueles realizados por nós como condutores e agentes de trânsito. Então, quanto à ordem de prevalência, nós teremos aí o primeiro que nós iremos obedecer, né, o primeiro conjunto de sinalização, seria a ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Como exemplo, eu posso dar o seguinte: quebrou, deu defeito no semáforo, quem vai estar lá? A autoridade de trânsito, utilizando-se do apito e dos gestos da autoridade. O segundo que nós iremos obedecer são as indicações do semáforo sobre os outros sinais. E o terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, número 1, sinalização vertical. Como eu falei, placas. Bom, primeiramente, nós teremos aí no formato circular, nas cores preto, branco e vermelho, as placas de regulamentação, sigla R. Estas estabelecem as obrigações ou restrições, autorizações e proibições no uso da via. Qual vai ser a mensagem dessa sinalização? Imperativa, ou seja, que impera, ou seja, exprime ordem, tá? E o desrespeito a elas constitui infração. Bom, seguindo aí, teremos algumas com a sigla VLT, sinalização vertical de regulamentação, e todas as outras que seguem nas páginas 51, 52 e 53. Bom, como exceção dessa sinalização, vocês podem observar aí a placa R1 e a placa R2, né? Ou seja, a questão do formato, né? Parada obrigatória, nós temos o formato octogonal. Por quê? Para que seja vista de todos os lados. E temos também a de D, a preferência no formato triangular. Seguindo na página 53, nós temos as placas de informações complementares de regulamentação. Ou seja, acrescentam informações para complementar os sinais de regulamentação, né? Então, nós teremos aí como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, entre outros. Essas deverão ser usadas como placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto. Serão na forma retangular e com as mesmas cores da placa de regulamentação. Página 54, aí vocês têm as placas de advertência, sigla A. Qual a cor? Amarela. Ou seja, se são placas de advertência, então elas alertam os motoristas sobre perigos e condições da via. Qual o caráter? De recomendação. Apresentam-se nas formas quadrada, retangular ou cruz de Santo André. Observem, VLT, sinalização vertical de advertência, temos algumas. Dando sequência, páginas 54, 55 e 56, todas elas. Eu costumo falar para que vocês utilizem a última página do livro para estudarem, porque se vocês não têm aí a informação dessa placa, né, vocês têm só os desenhos, as dúvidas surgirão. E aí vocês retornam
nas páginas que eu citei, para tirarem a dúvida, né, a que se referem as placas. Página 57, placas de informação complementares de advertência, IC. Do mesmo modo, havendo a necessidade, né, de mais informações, elas deverão ser inscritas em placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto na forma retangular permitida, exceto para a placa adicional contendo o número de linhas férreas que cruzam a pista, cores, as mesmas da placa de advertência. Placas de sinalização especial de advertência, sigla SEA. Função: chamar a atenção dos condutores para a existência ou natureza de perigo na via em razão da possibilidade de ocorrência de situação de emergência no local ou ainda de mudança na situação do trânsito. Então, nós teremos aí as faixas ou pistas exclusivas de ônibus, sigla SEA 01. Teremos também a sinalização especial de advertência para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido, SEA02 e SEA03. Quanto às placas de obras, ainda na página 57, no finalzinho, estas são placas temporárias, utilizadas durante período de obras nas vias. E o que diferencia essas placas? Elas deixam de ser amarelas para ser laranja amareladas. Na página 58, nós temos as placas educativas, sigla PE. Função: educar aos usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Bom, cor: branca com dizeres pretos. Observem os exemplos, nós temos algumas aí, olha. Use o cinto de segurança, verifique os freios, não feche os cruzamentos. Na sequência, placas de identificação, PI. Função: identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares. Então, na página ainda 58, nós temos as de rodovias e estradas, com formatos bem diferentes, né? PI 01, PI 02 e PI 03. As de orientação de destino são as verdes, PI 10, PI 11 e PI 12. E as outras azuis, que podem ser de identificação de municípios, de tráfego e logradouros, passarelas, por aí vai. Na página 59, temos as de serviços auxiliares, sigla PSA. Então, estas indicam aos condutores pedestres locais onde podem encontrar os serviços auxiliares indicados, né? Então, onde houver mais de um serviço, os símbolos podem ser agrupados em uma única placa. Tá, observem aí, todas elas têm a sigla SAU. No finalzinho da página 59, vocês têm os exemplos de aplicações. Encontrarão também as placas para pedestres e deficientes físicos, iniciais PED e DEF. Ainda falando da sinalização vertical, página 60, nós temos as placas de atrativos turísticos, né? Essas indicam aos usuários da via locais onde podem dispor dos atrativos turísticos, orientando sobre a direção ou identificando esses pontos de interesse. Como siglas, nós teremos TNA, Atrativos Turísticos Naturais, THC, Atrativos Históricos e Culturais, TAD, Áreas para a Prática de Esportes, TAR, Áreas de Recreação, TIT, Locais para Atividades de Interesse Turísticos. Temos também o exemplo de aplicações dessa sinalização. Página 61, sinalização horizontal, marcas viárias. Um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Qual a função? Organizar o fluxo dos veículos e pedestres, controlar e orientar deslocamentos em situações com problemas de geometria e topografia
ou frente aos obstáculos, podem também complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. E em casos específicos, tem o poder de regulamentação. Bom, essa sinalização horizontal se divide em 5 cores. Amarela, que regula fluxos de sentidos opostos, né? E delimita os espaços proibidos para estacionamento e ou parada. A sinalização vermelha delimita o espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, então teríamos ela em ciclovias, e símbolos, na parte que tem hospital, farmácia e cruz. A sinalização de cor branca regulamenta fluxos de mesmo sentido, trechos de vias destinados ao estacionamento regulamentado de veículos, marcação de faixas de travessia de pedestres e pintura de símbolos e legendas. A sinalização azul seria para símbolos em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque. A preta será utilizada para contraste entre o pavimento e a pintura. Dando sequência, então, a sinalização horizontal, ela se classifica primeiramente em marcas longitudinais, ML. Então, são faixas, né, pintadas paralelas ao leito da via. E essas separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada à circulação de veículos, sua divisão em faixas, separação de fluxos opostos, faixa de uso exclusivo, de tipo de veículos reversíveis e estabelecem as regras de ultrapassagem e transposição. Observem abaixo a divisão desses fluxos de sentidos opostos. Nós temos aí 4 sinalizações de cor amarela. A primeira, ML01, ela é a simples contínua. Esta proíbe ultrapassagens em ambos os sentidos. A simples seccionada, ML02, permite a ultrapassagem em ambos os sentidos. Estamos falando da sinalização de cor amarela, né? A dupla contínua, ML03, esta proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos. E a ML04, que no caso é a dupla contínua seccionada, proíbe ultrapassagem se a primeira faixa esquerda for contínua.